eu tenho um conhecimento que eu acho que pode ser útil para minha audiência e eu quero transmitir isso para minha audiência de uma maneira que ela queira ver, que ela entenda, que seja, né, eventualmente agradável, que seja uma coisa bacana. Pense no interesse de quem está ouvindo, não no interesse o seu, de quem está falando. Exatamente. Não adianta. Eu sou o Bamba. O tipo de trabalho que é feito para escritórios de advocacia, com toda a finesse necessária, a elegância, o cuidado, para você chegar nesse ponto é muito difícil, na verdade, né? A gente tem que se preocupar com o outro lado. Você fez lá um post na sua rede, públicos diferentes. Olá, eu sou o Gabriel Altuí e eu estou aqui hoje com meu sócio Alexandre Seco para falar de um assunto que eu adoro falar. Seco, a gente já falou sobre isso algumas vezes, mas é sobre estratégias multicanal, ou, como eu gosto de chamar... Vai. estratégias omnichannel. Agora sim. Eu acho essa expressão... Eu gosto dessa palavra. Nós podemos ficar em multicanal. Vamos falar em multicanal. Só uma questão minha aí de usar essa expressão que eu acho bem legal mesmo. Porque talvez eu me enrole no omnichannel. Omnichannel. Bom, para entrar no assunto, a estratégia multicanal é o que ela mesma está descrevendo, né? Como que a gente pensa em usar, enfim, tem uma gama enorme de possíveis canais, além das tradicionais redes sociais, comunicação por e-mail, etc. Tudo que a gente pensa aí tem um pacote básico, né, para você começar a pensar numa estratégia de marketing digital. Mas a principal coisa é, você está usando esses canais em conjunto, você está conseguindo utilizar essa infraestrutura que você tem e que você já desenvolveu, que você tem lá uma audiência do LinkedIn, legal isso. Você tem lá todos os seus contatos de e-mail, que você juntou lá no lugar para mandar e-mail. E é muito importante não só usar essas coisas separadamente, vou postar aqui, vou mandar um e-mail aqui, mas como é que se integra a comunicação desses canais? Primeiro, para não cansar a sua audiência, não adianta você fazer 10 posts por dia porque você quer impactar mais pessoas, isso não funciona. E por outro lado, você ser eficiente, você falar com alguém aqui, daí depois ele te encontrar ali num outro canal, e você começa a criar um pouco enfim, você tem uma audiência, eventualmente você começa a criar o que a gente gosta de chamar de uma comunidade ali, de gente que recebe o seu conteúdo, sabe o que você está fazendo, e isso obviamente é um ativo muito importante numa empresa ter, né? Um número lá de pessoas que está te ouvindo, está vendo o que você posta, está achando legal. Então, essa estratégia multicanal é algo que eu acho que a gente começou é um conceito que não é novo, é óbvio, né, no marketing, na comunicação, mas é algo que eu acho que nos últimos anos aí a gente está falando com muito mais intensidade, e hoje é algo meio indispensável quando a gente está falando principalmente sobre um projeto novo para um escritório de advocacia, né? Eu acho que sem dúvida. E você pensar em multicanal realmente não é uma estratégia nova, muito pelo contrário. Eu acho que é novo pensar assim nesse mercado, porque esse mercado se vê muito limitado. Embora a gente já falou 1000 vezes que, enfim, na minha opinião, na tua, não tem limitação nenhuma. Tem limitação, mas elas são perfeitamente administráveis. Sim. Elas não impedem a comunicação, o marketing de forma alguma. Claro. Dá para respeitar todas as regras e fazer uma coisa legal. Quando você pensa em multicanal, eu lembro, eu fui a um evento de uma dessas Big Four uma vez. Sim. E o multicanal eu recebi o convite, depois eu recebi a mensagem por e-mail, depois eu entrei no YouTube daquela empresa e tinha lá informações sobre aquele assunto, não um convite, mas havia um conjunto de vídeos que tratavam do assunto, certo, informações. Então era um vídeo informativo, era um convite. Daí o que eu fiquei louco é que eu não sei se isso aconteceu por acaso, eu nunca descobri, não tive para quem perguntar, mas naquela propaganda do avião, sim, que enfim, aqueles videozinhos, claro, falava do assunto também. Certo. E eu falei, pô, esse cara me impactou. Meu Deus. Você ficou impressionado. Eu fiquei impressionado. Você tem para vender, eu quero comprar depois disso. Mas o fato é que em campanha de varejo a gente sabe que é assim. Sem dúvida. Tem lá a propaganda na TV, tem a propaganda na gôndola, o preço muda, tem o cartaz. Isso é ser
É ser o tal, o influenciador fala, Exatamente. É ser o tal do multicanal. Né? E eu acho que tem as pessoas, enfim, os clientes, às vezes quando a gente está falando desse tipo de estratégia, os clientes acertadamente têm uma preocupação, poxa, mas eu não vou massacrar ali a minha audiência, ele vai ouvir falar disso aqui, depois de novo, ele não vai cansar de ver a minha cara. É óbvio que você precisa fazer isso com uma estratégia, de fato, né? Não adianta você, novamente, mandar 10 e-mails para a pessoa, ela vai te colocar lá na lista de spam dela, né? Mas isso que você descreveu, poxa, você se interessou por um evento, aí você recebeu lá bonitinho por e-mail um convite com as informações, porque você se inscreveu no site. Aí depois você vê um outro conteúdo que tem a ver com aquilo, é um pouco contrário, você não está massacrando ali a sua audiência, a pessoa não está sentindo que ela está sendo bombardeada. Ela, na verdade, se sente muito confortável, porque é uma coisa que é fácil, né? Ela não precisa ir lá e procurar, putz, aquele evento lá que eu me inscrevi, quando será que é? O que era? Tá tudo lá meio disponível, né? Sem contar que acho que a história é o contrário, né? Ninguém é bombardeado. Imagina uma propaganda na TV, você assiste uma vez, assiste duas, assiste 30, assiste 50, até você conseguir lembrar de alguma coisa. Você já deve ter recebido aquela pesquisa que aparece no Waze de vez em quando. Você viu a propaganda de algum posto de gasolina quando Sim. você passou não sei aonde? Geralmente eu não vi. A minha resposta é sempre, eu não sei nem do que você está falando. Nem percebi que tinha isso aqui. E para ele ter me perguntando, provavelmente eles gastaram em propaganda. Exatamente. E a minha não prestei atenção. Então o fato é difícil capturar a atenção das pessoas, muito difícil. Verdade. Principalmente se você fez ali um post de um artigo sobre um assunto no LinkedIn. Mas acho que você já me disse isso. Uma pessoa que tem 10 mil pessoas na sua rede lá do LinkedIn, na média, um post dela é visto por 100 pessoas. Certo. É uma fração mínima. Mínima. E provavelmente são os amigos, né? Muito, são pessoas que... Tem sempre aquele grupo de pessoas que, enfim, interage lá com você porque gosta de você, porque te conhece, porque é da sua família. Você não está se comunicando para ninguém. Você não está, de fato, se comunicando. Então, é preciso tomar um pouco de cuidado. A gente precisa, sim, estar ciente de que, poxa, eu não quero que a pessoa canse de receber mensagem minha. Agora, o tipo de trabalho que é feito para escritórios de advocacia, com toda a finesse necessária, a elegância, o cuidado, para você chegar nesse ponto é muito difícil, na verdade, né? A gente tem que se preocupar com o outro lado. Você fez lá um post na sua rede, não adianta. Isso não vai fixar em ninguém. A maioria das pessoas não viu aquele post, então a gente precisa publicar de novo, a gente precisa achar as pessoas em um outro canal, a gente precisa impactar públicos diferentes em canais diferentes, né? E a gente precisa, sim, ter um pouco essa ideia de que as coisas precisam ser repetidas, né? Se não, você viu uma vez uma propaganda da Coca-Cola quando você tinha 7 anos, nunca mais você precisa ver, você tá aí, tá funcionando. Mas a gente vê propaganda da Coca-Cola todo dia, certo? Mas quase. o ursinho polar da Coca-Cola. Então, aí tá vendo? A gente lembra. Enfim, esse é o ponto, né? A Coca-Cola, que é talvez a marca Fala dela a vida marcas inteira. mais reconhecidas da história, que todo mundo conhece desde que nasceu, praticamente, segue falando muito em muitos canais, porque ela sabe que é necessário. E falou do ursinho polar por meses e meses, Sem anos dúvida. e anos. Não é que apresentou o ursinho polar e todo mundo lembrou, né? Acho que essa é a ideia. Mas aí, então, esse conceito, eu acho que ele vem atrelado a outro. Uhum. Escritório, ele tem a ideia de que ele tem que comunicar tudo. Daí Certo. você vê, no mesmo dia ele falou, meu sócio foi nomeado para a comissão X da OAB, meu outro sócio ele participou de um evento na PUC, o outro recebeu o título de cidadão da cidade de X, Uhum. O outro ainda apresentou e defendeu sua tese de mestrado. Parece eu falo, mas meu Deus, parece uma agenda de... Parece... Meu diário, né? Meu diário. Hoje visitei a minha prima. Às vezes parece lá o grupo da família do WhatsApp, que todo mundo quer contar a novidade. Olha, eu fiz isso. Eu não lembro de nada, aquilo. você lembra? É muito difícil, né? Porque não adianta falar, olha, eu tive aqui no evento, daí tem uma foto de uma mesa cheia de gente, ou um monte de gente lá no evento sorrindo. Legal, a foto é bacana, o conteúdo pode ser bacana, mas assim, não fixa.
né? Não fixa. Não é algo que vai, de fato, agregar a sua imagem. No outro programa a gente comentou de um CFO de uma empresa muito grande no Brasil que gravou um vídeo eu não sei em que outras plataformas ele foi usado, provavelmente foi usado em outras, mas eu só vi no LinkedIn. Ele gravou um videozinho falando do balanço da empresa. Ele usou o LinkedIn para divulgar o balanço da empresa. Rapaz, aquilo ficou 10 dias rolando lá. Certo. No LinkedIn. Daí eu percebi que eu já tinha visto aquele cara lá, não prestei atenção, daí apareceu de novo, até que uma hora ali eu parei para olhar e não tive tempo também, esqueci, apareceu, daí uma hora eu vi. Exatamente. Uma hora casou a mensagem com o meu tempo, com a curiosidade, daí eu vi. E daí você assistiu. Se tivesse passado uma vez só, olha, ia se perder, né? Mas daí numa estratégia de fixar a mensagem, de manter uma mensagem única, de falar a mesma coisa, insistir aí eu ouvi. E provavelmente muitas outras pessoas, elas passaram por essa mesma experiência. Pela mesma experiência. Sem dúvida. Sem dúvida. A hora que ele entrou no LinkedIn, o chefe chamou, era a hora que ele, sei lá o quê. Então eu acho que isso... Tenho certeza que essa mensagem não estava só no LinkedIn, tenho certeza que eles espalharam essa mensagem, e ao juntar a estratégia do multicanal, ou seja, usar esses vários canais que você tem para se comunicar, com bater na mesma mensagem com mais intensidade, eu acho que a comunicação funcionou. E tem um outro detalhe do multicanal, canal não é só de televisão, de rádio, exatamente, de internet. Canal é aquilo que você faz ali com as pessoas, né? Qualquer coisa que um você evento quer é um canal, um café da manhã que você organiza no teu escritório é um canal. A gente fala de canal e as pessoas pensam, tem a rede social, tem o e-mail, mas é isso, o evento, é você ir lá e passar lá e deixar uma cesta de pão de queijo para alguém e falar, pô, fulano, tá aqui, ó, vamos marcar aquela nossa reunião. Isso é um exemplo meio besta, apesar de que eu gosto de pão de queijo, quem quiser deixar uma cesta de pão de queijo para mim, pode deixar. Eu sei disso. Mas tem isso, um evento, uma coisa online que depois você manda um e-mail falando com todo mundo e convidando a, sei lá, fazer um papo mais reservado. Tem muitos jeitos de você fazer isso, né? Então, eu acho que a questão da estratégia multicanal, ela é uma peça meio fundamental de uma campanha de marketing, de uma campanha de comunicação, e ela precisa ser inserida, né? A gente não pode pensar em, não, isso aqui é um post que eu vou fazer na rede social. O post na rede social geralmente é útil para qualquer assunto que os escritórios estão tratando. Agora, a questão não é o post, a questão é o tema, é o assunto, é com quem você quer falar. Então, eu acho que nós vamos falar isso em algum momento, mas é a ideia, de fato, de parar de pensar em post e pensar em campanha. Exatamente. Você vai brigar comigo depois, eu tenho certeza. Mas olha, eu acho que esse negócio de post é uma boa. Você tá rindo agora de nervoso, né? Tô rindo de nervoso, porque assim, não é uma bobagem, né? É um canal importantíssimo. Tá bom, eu vou parar de falar então. Para todos os nossos clientes. Você vai lá e publica um post. Mas não funciona, mas eu entendo exatamente o que você está falando. Ao mesmo tempo, eu entendo o que você está dizendo, que é assim, não é uma adianta publicar um post. O post é parte de uma estratégia multicanal que, além de não ter o conteúdo só daquele post e não falar só com aquelas pessoas naquele canal, ele também não é um fato isolado. Você tem lá, né? Eu sempre trago o exemplo de artigo, porque, enfim, advogados escrevem muito artigo, artigos são uma maneira que advogados costumam divulgar o conhecimento deles. Se você tem um artigo sobre um assunto, não adianta você postar só o artigo e falar, tá aqui o meu artigo, ele fala disso, vai lá ler, ele é legal. O artigo pode ser fantástico, pode ser a melhor coisa do mundo. Se você entregar só nesse formato, você já perdeu 70% da sua audiência, na melhor das hipóteses. Por quê? Porque a pessoa eventualmente não vai ter tempo lá de ler o artigo, eventualmente a pessoa odeia ler artigo. Por uma razão qualquer. Não gosto, passei metade da minha vida escrevendo essas porcaria e lendo, não vou ler seu artigo, eu quero saber isso em outro formato. E daí você transforma em outro formato. Pô, se é um assunto importante, você faz um vídeo, você manda numa newsletter, você faz um e-book, enfim, você convida as pessoas para conversar sobre o assunto lá na sua sala. Tem uma série de maneiras de você impactar as pessoas com esse assunto. E além do mais, quem se importa por aquilo que você fez, né? Vamos ter um mínimo de humildade. Não.
Você vai brigar comigo de novo. Não, concordo. Aí eu concordo mais. É uma questão de humildade, certo? Eu falei, eu defendi minha tese e o mundo precisa ficar sabendo. Uma vez eu fiz uma reportagem, a Folha de São Paulo, lá nos idos dos anos 90, ela tinha o Folhão de Domingo. O Folhão de Domingo era uma edição de 1 milhão de exemplares. Certo. E eu fiz uma reportagem que foi para a capa do jornal, assinaram o meu nome na capa, que foi para mim uma honraria. Foi uma reportagem super legal enfim. Daí a minha mãe me ligou e certo. Filho, você viu essa reportagem? Eu falei, vi, mãe, fui eu. Eu falei, o meu nome foi impresso na capa do jornal 1 milhão de vezes. E ninguém tá nem aí. Porque liga. O ponto da capa do jornal não é o nome de ninguém, é a manchete, é o título, é a foto. Qual é o ponto? O ponto é assim, minha mãe deu ali uma coisa útil para ela, isso que chamou a atenção dela. Não foi quem fez, não foi a foto, assim. Ela achou ali uma coisa útil. Ela me ligou e falou, você viu isso como é importante? Eu acho que é isso. Com certeza. Falar que você foi, que você teve, que você viu, que você escreveu, que você ganhou. Eu tenho a impressão que ninguém se importa. E é algo que a gente estava falando quando a gente estava falando da expressão marketing jurídico, que é uma expressão que a gente já falou muitas vezes que a gente não gosta muito, porque ela meio que fecha, né, as possibilidades do marketing numa área muito pequena. E eu acho que isso tem um pouco a ver com isso, que é, olha, se a gente pensa, em vez de falar, eu quero comunicar isso que eu fiz ou isso que eu falei, não, eu tô aqui, eu eventualmente estudei, trabalhei, eu sei algo sobre esse assunto que pode ser útil para as pessoas, então eu vou tentar comunicar e transmitir isso aqui, obviamente como uma forma das pessoas me conhecerem, saberem que eu entendo desse assunto e eventualmente quererem vir aqui conhecer meu escritório, mas só de você assumir essa postura, eu tenho aqui uma coisa que eu acho que é bacana e valiosa, né, e eu acho que vale a pena gastar um tempo para eu deixar ela no... valiosa para você, né? Valiosa para a audiência. Não para mim. Audiência, exatamente. Ninguém se interessa. Não. Eu acho valioso. E é esse eu tenho que me preocupar com aquilo que é valioso para quem vai ler. Claro. Imagina, você bate na porta da pessoa assim, alô, eu queria falar uma coisa muito importante para mim. Exatamente. Não adianta. Não faz nenhum sentido. Não. Mas é o seguinte, você liga e fala assim, olha, eu tenho uma coisa muito importante que é do seu interesse. Exatamente. Pelo menos para ouvir. Não, é meu interesse. Claro. E daí o cara emenda com um plano da Claro. Não. Aí não vale também. Se você está procurando mudar de operadora, eventualmente é verdade. Interesse. É verdade. Isso, né, é do seu interesse em 0,1% das vezes que alguém te liga com esse tipo de informação, mas em algum momento pode ser. É verdade. Mas o meu ponto é, se a gente encara desse jeito, que assim, eu tenho um conhecimento que eu acho que pode ser útil para minha audiência e eu quero transmitir isso para minha audiência de uma maneira que ela queira ver, que ela entenda, que seja, né, eventualmente agradável, que seja uma coisa bacana. Pensar desse jeito nos ajuda a pensar em estratégias e campanhas e ações de marketing muito melhores do que o contrário, que é o que você falou. Eu fiz uma coisa e eu quero divulgar. Ok, mas isso não é o que vai gerar os resultados que a gente quer. Vou falar olhando para as pessoas, então. Pense no interesse de quem está ouvindo, não no interesse o seu, de quem está falando. Exatamente. Não adianta. Eu sou o Bamba. Who cares? Quem se importa? Pensa no seguinte, o que teu cliente, o que vai mudar a vida do teu cliente com isso que você está falando? Ele vai ser informado, ele vai poder tomar uma decisão melhor, ele vai conhecer algo melhor sobre a sua vida. Não é ruim comunicar. Eu acabei de ser aprovado no doutorado. Claro. Esse cara aqui que está me atendendo é doutor pela USP, é importante. Então é um balanço aqui, né? Não, com certeza. E não é nem que eu acho que os conteúdos ou o que a gente está falando propriamente é diferente, mas é mudar um pouco essa visão, né? Ações, o marketing para escritórios, o marketing jurídico, não serve para divulgar o seu sócio e o seu escritório. Serve para que a sua audiência se interesse pelo que você está fazendo e saiba mais sobre você. E é isso que vai daí gerar, falar, poxa, eventualmente eu preciso contratar esses caras aqui, porque eles entendem desse assunto no qual eu estou interessado. Quase 19 minutos já. Muito bem, a gente se empolgou um pouco com essa conversa, a conversa sobre estratégias omnichannel, que é um dos meus assuntos preferidos falando de marketing. Pode acabar essa conversa. Então é isso, acho que passamos todos os pontos. Todos.
Mas enfim, é uma peça fundamental. Você está conversando com alguém sobre estratégia de marketing, ele não falou em estratégia multicanal, eventualmente tem um pedacinho faltando aí da sua estratégia. Agora, esse episódio aqui vai ser multicanal? Sem dúvida, tem a versão em vídeo, a versão em áudio, eu vou mandar por e-mail para as pessoas, a gente vai certamente divulgar nas nossas redes sociais, e eu vou lá. E o próximo advogado que eu encontrar, eu vou falar, você precisa saber estratégia. Escuta isso aqui, ó. Não, e eu vou lá também falar, mãe, escuta aqui o meu episódio no podcast, que daí é uma comunicação mais direta. Mãe é muito importante. Você tem que ir lá mostrar, né? Porque mãe é igual advogado, né? É a única pessoa que te defende quando você tá errado. Exatamente. Valeu, Gabriel. Valeu, Seco. Até mais.